Os saudos a tudo com o Pai do Senhor e quero te pedir perdão aos irmãos por ter ficado ausente muitos dias sem gravar. Agora eu quero voltar a gravar outra vez e pedir para os irmãos que nos ajude dando like, se inscrevendo no canal, vendo meu vídeo, compartilhando com as pessoas, se inscrevendo e escrevendo aí, fazendo comentários, né? Quero trazer aqui um assunto de uma grande relevância eu considero que é sobre o arrebatamento da igreja. E tem muita gente dizendo que o arrebatamento da igreja depois da grande tribulação, mas isso não é verdade, porque muitas pessoas estão baseadas nesse versículo aqui, que diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 2 a 3, ele diz aqui: e que não vos demoveis das vossas mentes com facilidade, nem vos perturbeis, que por epístolo, que por palavras, que por epístolo, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então observe aqui que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, né? É um período que vai da abertura dos selos até a segunda vinda de Cristo, no capítulo 19 do Apocalipse, que passa sobre todas aquelas coisas que vai vir sobre o mundo, todos o sofrimento, as coisas que vai vir sobre o mundo. Isso é considerado como o dia do Senhor. Em outras palavras, também chamado dia da vingança. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição. Então, ele diz aqui: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto ele se refere a quem? Isso ele se refere aqui ao dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro seja revelado a apostasia, venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Muita gente pensa que a apostasia e o homem do iníquo, que seja o anticristo, vai ser revelado à igreja antes. Isso não é verdade. Ele está dizendo aqui que não vai acontecer o dia do Senhor sem que primeiro venha a apostasia. Então o anticristo, a apostasia e o anticristo, ele virá primeiro. Você pode ver, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, na abertura dos selos, no capítulo 6, por exemplo, e o versículo de 1 a 2, o cavaleiro do cavalo branco ali é o anticristo. Então, ele vai ser revelado só depois que a igreja for retirada da terra. Eu quero fazer mais o versículo do versículo 5 e 6. Não vos recordeis do que eu ainda convosco, eu continuo dizendo-vos estas coisas. Agora sabeis que eu o detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele diz que para que ele seja revelado, sabeis que eu detenho. Quem detém aqui é o Espírito Santo, que o mistério da iniquidade já opera, aguardando que seja revelado somente aquele, seja guardado, seja afastado aquele que o detém. Afastado aqui é o Espírito Santo e a igreja. O anticristo, ele não vai ser revelado à igreja. A igreja, ela vai ser revelada exclusivamente para Cristo Jesus, o Messias prometido, que é o noivo da igreja. Cristo é o noivo.
e ele não, e a noiva, sua noiva, não vai ser revelada. O anticristo não vai ser revelado para a noiva de Cristo. Seria isto uma contradição. Veja que o noivo, no casamento aqui entre os homens, o noivo se revela só primeiramente para a noiva. Então, Cristo também ele será revelado primeiro só para a sua igreja. Então tem muita gente aí colocando, contradizendo o texto bíblico. Mas que o arrebatamento da igreja vai acontecer, sem dúvida alguma. E eu vejo assim que nós já estamos já quase entrando na contagem regressiva. Porque nós já vimos aí como as coisas que estão acontecendo no mundo. É uma coisa que realmente mostra claramente que Cristo está próximo a arrebatar a sua igreja. O arrebatamento da igreja é algo tão sério, tão certo. A Bíblia fala várias vezes, vários lugares sobre o arrebatamento da igreja. Não tem como não ser verdade. O arrebatamento da igreja é secreto e é no piscar de olhos. Nós vamos ver aqui então, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51, ele diz: isto vos digo um mistério, que nem todos dormem, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento da igreja é algo que nós não podemos descrever, é claro, mas que está próximo a acontecer e está. E tem muitas pessoas que duvidam sobre o arrebatamento da igreja. Mas só que o arrebatamento da igreja, o Senhor virá só para a sua igreja. E ele virá antes da revelação do anticristo. É isso que diz lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo de 2 a 3. Então, o arrebatamento da igreja é algo maravilhoso, lindo. Você que ainda não aceitou Jesus, procure aceitar Jesus, procure entregar sua vida nas mãos de Jesus, porque senão você vai ficar rindo. Agora você vai estar rindo, mas naquele dia, quando Jesus tirar a sua igreja, você vai chorar. Porque as coisas que vai vir sobre o mundo é terrível, é horrorosas os que vão acontecer. Os terremotos, os cataclismas, os abalos sísmicos, o temor, o terror e o desespero, a dor e a terra vai passar pelo um juízo muito forte. Ai daqueles que pensam que isso não é verdade. Então se prepare para o encontro do Senhor Jesus. Entregue hoje sua vida a Jesus, porque você não sabe que hora o Senhor virá. Você pode ler, por exemplo, no capítulo 25 do livro de Mateus, você vai ver que a volta do noivo, a chegada do noivo, é no momento que ninguém está esperando. Então, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureceu-se o vosso coração. Porque o Senhor falou na sua palavra e ele cumprirá. Jesus disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Arrependa, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ele ama você. Porque depois da morte, se você morrer sem Cristo, segue-se o juízo. Jesus que abençoe.